Oi, pessoal! Bom, vamos começar o nosso curso e eu resolvi fazer primeiro uma aula de revisão. A gente já viu isso faz um tempinho, né? Então eu vou retomar rapidamente, mais rápido, o conteúdo que a gente já viu e aí vamos terminar o vídeo com todo o tema hoje, tá ok? Bom, é, como vocês já sabem, a gente começou falando de metabolismo. E aí, o metabolismo, a gente definiu segundo essas ideias, tem muitas outras ideias de metabolismo, mas metabolismo é uma atividade altamente coordenada, altissimamente coordenada, como a gente já viu. E obter energia, converter nutrientes, sintetizar macromoléculas a partir de unidades monoméricas e degradar essas moléculas para funções celulares específicas estão entre as atividades que acontecem no metabolismo. A gente definiu também, eu mostrei para vocês esse mapa metabólico, que é muito confuso, muito grande, para vocês terem a dimensão de como é complexa a vida, como é complexa a bioquímica. E a gente, para estudar, a gente vai definir determinada rota. Só que a gente tem que ter a ideia de que essa rota, apesar da gente definir uma linha para ela está interconectada com muitas outras. Então a gente tem um estado de equilíbrio, mas não é um equilíbrio estático, é dinâmico. As coisas vão acontecendo, mas tudo em equilíbrio dentro do metabolismo. E aí eu falei para vocês desses ciclos da vida, né? Citei lá o filme do Rei Leão quando a gente estava na aula, mas de como as coisas dentro do planeta se renovam e se transformam, e isso também dentro da bioquímica, tá? Então a água evapora, condensa, volta a cair, e isso é um fluxo, por exemplo, da energia radiante do Sol. E também a energia radiante do Sol é que é responsável pela fotossíntese, que é fixar o CO2 atmosférico e transformar esse CO2 em fonte de energia para animais. Então, que depois irão serem decompostos e tudo isso volta num grande ciclo. E esse ciclo do CO2 e do oxigênio na atmosfera está envolvido em seres autotróficos que fixam utilizam essa energia radiante que vem do Sol, e seres heterotróficos que usam a energia ou retiram energia de produtos orgânicos, de moléculas orgânicas. E aí são os autótrofos, que usam o CO2 como única fonte de energia, e os heterótrofos, que não usam CO2. O carbono não vem do CO2 atmosférico, vem na forma de compostos orgânicos. Uma outra molécula importante dentro da bioquímica é o nitrogênio, como vocês já viram, faz parte de muitas moléculas importantes, dentre elas proteínas. E o ciclo do nitrogênio também é muito importante, porque o nitrogênio, apesar de ser muito abundante na atmosfera, é um gás inerte e, portanto, muito difícil de ser assimilado, quimicamente falando, né? E disso vocês entendem bem. Então, biologicamente, a gente tem vários seres que nos ajudam a habilitar o uso desse nitrogênio e transformá-lo em algo assimilável aos seres vivos. E importantíssimo, porque ele tem que estar nas nossas proteínas e em várias moléculas. Então a gente vê aqui, esse é um esquema mais simples de como isso acontece, aqui um pouco mais animado, que a gente vê como a fixação do nitrogênio acontece. A fixação pode acontecer através dessas bactérias fixadoras de nitrogênio e de fixadoras de nitrogênio no solo ou nas raízes. As plantas irão absorver esse nitrogênio fixado por essas bactérias e aí pelo metabolismo das plantas esse nitrogênio passa a ser assimilável e absorvido pelos animais que vão comer essas plantas. Entre os animais estamos nós também, que comemos as plantas. Bom,
E tem também fungos e bactérias que são esses decompositores, que decompõem essa matéria orgânica. E essa matéria orgânica também outras bactérias vão transformá-las de amônio para nitrito, para nitrato, e isso vai ser de novo assimilado pelas plantas, e dessa maneira o gás nitrogênio inerte passa a ser assimilável pelos seres vivos. Esse ciclo é importantíssimo dentro da nossa vida, aliás, como todos os outros. Nesse slide a gente fez um apanhado, eu acho importante que vocês vejam esse slide, para que vocês tenham ideia, um slide oxidativo, ou seja, da degradação de proteínas, carboidratos e lipídios, e a gente vai ver que tem algumas substâncias que são comuns a várias dessas rotas de degradação, como a gente está vendo aqui. Tá? Isso é importante, porque a gente vai estudar algumas dessas moléculas, elas vão aparecer em diferentes pontos desse nosso estudo. Bom, dentro disso a gente definiu então o que era metabolismo. O metabolismo, então, é a junção ou a interação, a conexão que existe entre as rotas de catabolismo e anabolismo. Catabolismo são as rotas que oxidam, degradam ou transformam nutrientes que contêm energia, nutrientes complexos, moléculas grandes como carboidratos, gorduras e proteínas, em substâncias menores, em produtos dessa degradação que têm pouca energia. Pouca energia porque eles já estão num estado de oxidação máximo, o que significa que eles não têm mais elétrons e, portanto, não conseguem mais transportar energia e nem serem fonte de energia, né? É importante a gente ter essa ideia de que dentro do metabolismo e dentro da bioquímica, uma molécula cheia de elétrons, ela é rica em energia. Uma molécula com pouco elétrons é pobre em energia, ou às vezes não tem mais nem da onde tirar, como por exemplo CO2, né? Uma molécula que já está completamente oxidada. Sim, mas aí a gente retira esses elétrons dessas moléculas grandes, transforma nessas moléculas menores, e o que acontece com esses elétrons? Para onde eles vão? No metabolismo isso tem que ser aproveitado, e bem aproveitado. Então tem moléculas, que são essas aqui, a gente vai ver em detalhes ela daqui mais um pouco, mas tem moléculas que são capazes de absorver essa energia contida nessa oxidação dos alimentos, de maneira a tornar isso muito mais eficiente dentro do metabolismo. E elas vão se transformar, portanto, captando esses elétrons, captando essa energia, energia química, que a gente conhece como energia química, essas moléculas vão transferir essa energia para o anabolismo. Anabolismo são reações de síntese. Reações de síntese são reações que demandam uma entrada de energia para que elas aconteçam. E ela é um pouco no inverso do que a gente falou do catabolismo, que ia de moléculas grandes, cheias de elétrons, para moléculas com poucos elétrons. O anabolismo já é diferente. Ele parte de moléculas precursoras, pequenas, como aminoácidos, monoméricas, vamos dizer assim, pequenos açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas, e transforma tudo isso nessas macromoléculas que existem nas células, muito mais complexas, proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos, e para isso precisa haver uma entrega de energia química para que essas moléculas pequenas se transformem nessas moléculas grandes, complexas, cheias de elétrons e, portanto, fonte energética também. E é isso que nós vamos estudar. Então, como é que o catabolismo está integrado ao anabolismo? Porque você não... Como eu disse para vocês na aula, o nosso metabolismo não é hipócrita, ele não vai gastar tempo e energia com quem não vale a pena. Aliás, como também já disse, é importante a gente levar isso para a vida. Então, a gente leva assim... O catabolismo acontece porque tem uma demanda anabólica. E essa demanda anabólica consome energia proveniente da energia produzida pelo catabolismo. E tudo isso funciona num ritmo em equilíbrio, que é o estado estacionário, que é a maravilha que é o metabolismo dentro do nosso corpo. Bom, como é que isso acontece? Com rotas metabólicas. E aí a gente definiu
nas sequências de reações, porque a gente não vai partir de algo muito energético para algo pouco energético numa única reação. A gente sabe que isso não acontece, e isso não seria eficiente também. E vocês já sabem por que quando viram enzimas, né? Então a gente tem sequências de reações. E as reações vão acontecendo em várias etapas. Porque, como vocês viram lá as enzimas, tem uma enzima para cada pedacinho, para cada coisinha que acontece na molécula. Uma molécula não vai sair de glicose e virar CO2 numa etapa, porque várias reações precisam acontecer e eficientemente para que a gente possa, o organismo possa aproveitar a energia proveniente dessas várias reações que vão ser intermediadas por várias enzimas em várias etapas com as suas diferentes especificidades, ok? Essas rotas também são reguladas, porque também não tá uma bagunça, as coisas vão para o lado que precisa ir e a gente pode dividir essas reações em diferentes categorias. Transferências de grupo, então tem aqui alguns exemplos que eu dei. Oxidação e redução, que da mesma maneira que vocês viram muito isso lá em eletroquímica, aqui na bioquímica, essas reações são importantíssimas dentro do metabolismo. Também vão acontecer várias reações de eliminação, isomerização e rearranjo, e a ligação carbono-carbono, tanto formação no anabolismo, quanto quebra no catabolismo, ok? E essas rotas podem ser de várias formas, como vocês estão vendo. Elas podem ser convergentes, divergentes, cíclicas. E ela geralmente tem uma etapa exergônica, quer dizer, uma etapa que frequentemente é a primeira reação, quer dizer, aquela que é limitante da etapa. E por que é a primeira? Nós também discutimos bastante isso em sala de aula, porque se a gente vai para uma rota e essa rota não é necessária, ou não é o momento, não tem uma demanda energética para que a reação aconteça, nem na oxidação e nem na redução, então ela vai ser bloqueada logo no começo, para que não haja desperdício de energia pelo organismo que nós estamos lidando, tá? E as rotas são reguladas, ainda elas têm vários pontos de regulação. E também elas acontecem em compartimentos celulares, no caso dos eucariotos, diferentes. Então, algumas reações vão acontecer no citoplasma, outra no núcleo, outras no mitocôndria, outras em organelas específicas. Então, isso também ajuda na regulação, porque toda vez que você vai mudar de compartimento celular, essa molécula tem que ser transportada ou execrada, ou sair ou entrar dentro dessa organela. Então, isso também envolve, geralmente, pontos de regulação. Então, além dessas rotas metabólicas, quais são essas características? Elas são irreversíveis, né? Então, se a glicose vai oxidar, tá? Não vai voltar pelo mesmo caminho. A rota de síntese e de degradação tem que ser diferentes, porque senão, né? Tanto faz? Não. A rota de síntese e degradação pode ser que para algumas rotas você compartilhe, rotas de síntese e degradação, tenham algumas reações que sejam comuns nessa rota, mas tem pontos de regulação e caminhos diferentes, de maneira a você regular e o organismo ter bem claro se é para sintetizar essa molécula ou se é para oxidar essa molécula, tá? Nós já falamos que elas são na primeira etapa e acontecem em compartimentos separados. Nós falamos também da diversidade metabólica, que a gente classificou os organismos segundo essa obtenção de energia. Então, todos os organismos têm fonte de energia, então todo metabolismo precisa ter uma fonte de energia e essa fonte de energia tem diferentes naturezas. Se a gente considerar que os elementos que vão fornecer energia são químicos, esses seres são quimiotróficos. Se for a luz, são fototróficos. E a fonte de carbono? Você precisa de energia, mas com o que você vai construir as moléculas para esse organismo sobreviver? Se a fonte de carbono for compostos orgânicos, você tem um químio heterotrófico. Se for CO2, é um químio autotrófico. Na fonte de carbono acontece a mesma coisa para os seres fototróficos.
Se forem compostos orgânicos, a fonte de carbono é fotoheterotrófico ou fotoautotrófico, se eles fixarem o CO2 atmosférico. E ainda uma última classificação é quanto ao aceptor ou receptor final de oxigênio. Se a maioria, o aceptor final de elétrons, não de oxigênio, o aceptor final de elétrons é oxigênio, então esses seres são os seres aeróbios, que respiram. Se for sem oxigênio, mas for um composto orgânico, eles fermentam. Então, por exemplo, você vai ter etanol, lactato, quando quem recebe esse elétron é uma molécula orgânica. Se é um composto inorgânico, é um outro tipo de micro-organismo, por exemplo, Clostridium. E ainda se é bactérias quimioautotróficas, elas oxidam hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio, monóxido, são seres bem mais difíceis da gente estudar, mas são seres muito importantes dentro de vários estudos e de vários bioprocessos. Os compostos da fonte de carbono, se são fotoheterotróficos aqui, e se eles usam água para reduzir o CO2. Se sim, é uma fotossíntese oxigênica, se não, é uma fotossíntese anoxigênica, que são alguns exemplos de micro-organismos. É importante a gente ter esse panorama, porque todas essas rotas metabólicas são importantes, inclusive para muitas aplicações biotecnológicas. Daí importância de se conhecer metabolismo. A gente vai estudar no nosso curso seres, principalmente organismos superiores, que respiram ou que usam o oxigênio como aceptor final de elétrons. Mas vocês vão ver que várias das rotas que nós vamos estudar são compartilhadas por muitos desses outros organismos. Daí a importância da gente estudar vários e ter depois conhecimento para estudar eventualmente seres menos comuns, mas com grande importância dentro de processos biotecnológicos, tá? Em diferentes aplicações, inclusive isso fica lá para os seminários para alguns grupos explorarem algumas rotas justamente desses micro-organismos. Bom, as principais vias nas células, eu só dei um exemplo das vias todas que a gente vai estudar nesse nosso curso, ou das principais vias que nós estudaremos nesse curso, que é a glicose sendo oxidada completamente até CO2, transporte de elétrons, mas também isso vai para a degradação de aminoácidos, então tem também o metabolismo de lipídios, o metabolismo das bases nitrogenadas e também dos nucleotídeos e de outros carboidratos, a via das pentoses, enfim. Esse é o nosso curso, basicamente, que a gente vai abordar nesse semestre. Aquele das catabólicas, esse das anabólicas aqui que estão em azul, que é justamente a síntese, o inverso. Então, ao invés de oxidar a glicose, aqui a gente vê em azul as rotas de obtenção de glicose e de outros carboidratos, amido, glicogênio e etc. Obtenção dos ácidos nucleicos. Então, essas são as principais vias que nós vamos estudar nesse curso. E aí, aqui uma explicação de onde essas vias vão acontecer, né? Nas organelas, quando a gente fala de animais superiores ou de organismos superiores, quais são as organelas que vão dar lugar a essas reações, todas essas que estão dentro do metabolismo que a gente está abordando. Bom, a regulação dessas rotas metabólicas, em linhas gerais, como eu disse para vocês presencialmente, cada rota metabólica depois da rota eu vou falar da regulação daquela rota, porque é importante a gente falar isso logo após a entender como essa rota funciona. Então, nós vamos falar da oxidação, da regulação da oxidação. Quando a gente for falar da síntese, a gente vai falar da regulação da síntese. Mas, em linhas gerais, a regulação depende, então, de um fluxo e ela vai depender da disponibilidade de substrato, da regulação alostérica, que vocês já sabem o que é enzimas alostéricas, lembram? E da modificação covalente, que vocês também já viram em Bioquímica 1. Bom, e tem, além do fluxo,
A, B, C, D, E, com as enzimas participando dessas várias etapas. Tem um tipo de regulação que a gente chama de feedback inhibition, ou inibição por retroalimentação, é quando o produto dessa via, ele é o inibidor da primeira rota dessa via. Como nós falamos, geralmente é a primeira reação da rota que é regulada. E tem ainda a feed forward activation, ou seja, uma ativação por antecipação. Um dos intermediários dessa rota, ele é ativador de uma rota subsequente a ele. Então, esse tipo de regulação a gente vai ver em várias etapas do metabolismo, tá? Bom, e aí, como é que todas essas moléculas, esse fluxo, como é que tudo isso acontece? Essa é uma imagem que tem no Horton, que eu gostei bastante, porque ela reflete o que é um estado estacionário dinâmico, que é um fluxo em uma via metabólica. Quando a gente olha esses 3 Beckers, eles estão todos, assim, eles têm uma quantidade fixa de solução, mas isso está sempre sendo trocado e levado para a próxima etapa. Isso é assim que funciona o metabolismo energético dos seres vivos, tá? E quando a gente vai falar de bioenergética, é importante a gente trazer ou rever alguns conceitos da termodinâmica. Isso foi uma discussão, eu perguntei quem tinha tido, quem não tinha tido, então vou falar um pouquinho do que é a termodinâmica das reações bioquímicas. A termodinâmica das reações bioquímicas obedece, obviamente, à termodinâmica das reações químicas. A diferença é que as reações bioquímicas acontecem sobre condições especiais, não é um molar, não é como é as condições normais para se determinar os valores dessas funções de estado nas reações químicas. São condições diferentes, concentrações diferentes que acontecem dentro dos sistemas biológicos, mas a termodinâmica é a mesma termodinâmica. Então, quando a gente vê que a glicose, a oxidação da glicose, então, glicose, um sólido, uma glicose mais 6 moléculas de oxigênio vão dar origem a 6 moléculas de CO2, que é um gás, e 6 moléculas de água, que é um líquido, a gente está saindo de 7 moléculas, uma sólida e um gás, indo para 12 moléculas, um gás com 6 e um líquido com 6. Então, a desordem desse sistema é maior. Então, a oxidação leva a um aumento da desordem, que na termodinâmica a gente sabe que isso leva, consequentemente, a um aumento da entropia do sistema, tá? Do S, da entropia. E como é que a gente leva esse conceito de entropia para as nossas reações? É importante a gente definir aqui energia química. Não tinha uma energia química lá no começo que ligava o metabolismo, o catabolismo ao anabolismo? A gente vai entender essa energia química falando dessas funções de estado. Variação de energia livre. A variação de energia livre, a temperatura e a variação de entropia, a relação entre essas funções vai me dizer se o processo é espontâneo ou exergônico, quando o ΔG for menor que zero. Ou quando ele é maior que zero, o processo não é espontâneo, é endergônico. E se o ΔG for próximo de zero, a gente está em um processo em equilíbrio, o que muitas reações bioquímicas estão, num ΔG próximo a zero. O ΔG das condições padrão, das químicas, daquela que a gente vê no curso de química, quando a gente faz termodinâmica, é temperatura 298 kelvins, pressão de 1 atm e concentração de H mais de 1 molar. Obviamente, essas não são as condições que dentro de um organismo vivo. Então, nas condições biológicas que a gente trabalha com a pressão atmosférica, né? Porque se nós estamos na atmosfera, a pressão é atmosférica, o pH é 7 e a temperatura é a temperatura do organismo naquele momento. Então, tem organismos que gostam de temperaturas maiores, organismos que gostam de temperaturas menores e organismos que gostam de temperaturas medianas, né? Então, isso também é uma função e as reações vão ser sempre função dessas variáveis que existem nos organismos vivos. E aí tem uma outra relação que é importante dentro do metabolismo.
e da termodinâmica é a gente associar variação de energia livre com constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, vocês lembram lá das analíticas todas que a gente já estudou na química? A constante de equilíbrio é a relação entre produto ou a concentração dos produtos pelo reagente, não é? Então, quanto maior a constante de equilíbrio, maior a formação de produto, certo? Essa relação com o ΔG, qual é? Quanto maior a minha constante de equilíbrio, maior é o meu ΔG negativo, ou seja, mais exergônico, mais espontânea essa minha relação. E essa é uma tabela que tem no Lehninger que a gente vai ver isso. Então, quando eu tenho uma constante de equilíbrio de 10 ao cubo, eu vou ter um ΔG de menos 17 kJ. Conforme eu vou diminuindo a minha constante de equilíbrio, eu vou aumentando, inclusive tornando positiva a minha variação de energia livre. Ou seja, eu vou da espontaneidade para a não espontaneidade dessa reação. E essa tabela resume isso, né? Quando a constante de equilíbrio é maior que 1, então grande, né? Vamos dizer assim, o ΔG é negativo e a reação acontece nesse sentido. Se é 1, é 0, está no equilíbrio. E se é menor que 1, ela é positiva e, portanto, ela acontece espontaneamente no sentido reverso daquela reação. E aqui tem alguns exemplos de reações de hidrólise que vão fornecer variações de energia livre bem negativas, ou seja, são muito espontâneas. Todas essas reações que eu vou dar exemplo para vocês são reações bioquímicas, tá? Que acontecem dentro dos organismos. Então, por exemplo, a hidrólise do ATP, até ADP, de ATP para AMP, e assim por diante a gente vai vendo quanto isso tem variação de energia livre em várias dessas reações, sejam de hidrólise, seja de rearranjo, de eliminação ou de oxidação. Aqui é importante dar uma olhadinha para vocês terem uma ideia da energia livre envolvida na oxidação da glicose. A glicose aqui, ó, aquela reação que eu mostrei para vocês na termodinâmica, uma glicose mais 6 águas dando 6 CO2 e 6 desculpa aí, uma glicose, 6 hidrogênios dando 6 CO2 e 6 águas, ela tem uma variação de energia livre de menos 2.840 kJ por mol. Isso é muita energia. Ao passo que você deixar a glicose aqui num potinho, aqui em cima da sua mesa, esqueceu o açúcar ali, mesmo que cair água lá, aquilo vai continuar sendo glicose, não vai virar CO2 e água, não vai virar. Não enquanto você viver. Então, isso significa que apesar de uma reação ter uma energia livre muito espontânea, não necessariamente ela vai acontecer numa velocidade perceptível ou ainda acompanhável, né? Porque quando a gente fala de energia livre, a gente não está falando nada de cinética. Só que a gente está no meio bioquímico. E no meio bioquímico a gente tem aquelas moléculas mágicas, maravilhosas, que fazem quase tudo ser possível dentro da bioquímica, né? A varinha mágica dentro da bioquímica são as enzimas. E essas enzimas e toda a rota que nós vamos estudar de oxidação da glicose, com as várias etapas que isso inclui, essa energia vai sendo liberada aos poucos, porque liberar toda essa energia de uma vez, a gente ia fritar uma célula, né? A gente ia eletrocutar o organismo, o que não acontece. E acontece muito rapidamente, né? Porque se a pessoa tá lá, em coma, alcoólico, você põe muito mal, bêbada mesmo, você põe lá uma glicose na boca dela, um leite condensado, uma balinha, rapidinho ela riba, porque aquilo chega muito rápido até o cérebro. Porque nós temos enzimas que fazem isso numa velocidade instantânea. Então, as varinhas mágicas dentro do metabolismo são essas moléculas. Mas é importante a gente ver quanto de energia tem numa rota que é tão corriqueira, tão necessária e por isso mesmo tão importante para os seres vivos. Então, quando a gente fala disso, aí a gente parou aqui, né? A gente falou, acho que a gente parou mais ou menos por aqui quando chegou a pandemia. Quando a gente fala de reações químicas, a gente pode
como a gente já aprendeu, somar as variações de energia livre, de ATP, de entropia, de cada reação individualmente. Então, uma das estratégias que o organismo tem, que o metabolismo tem, para fazer as reações acontecerem, é acoplar reações que tenham variação de energia livre positiva e, portanto, não espontâneas, com reações que têm uma variação de energia livre bem negativa. A soma dessas reações, AB é um ΔG, 0 linha, que é o da bioquímica, 1. B para C tem um ΔG, 0 linha, 2. A indo para C, porque eu corto os Bs, né, que são os intermediários da reação, eu vou somar a variação de energia livre. E essa soma é que vai me fornecer um valor total negativo. Então, por exemplo, quando eu vou falar a primeira reação da glicólise, ou da quebra da glicose, envolve a fosforilação da glicose. Então, nós temos que começar por algum canto. Mas para começar, essa reação tem uma variação de energia positiva e ela não vai acontecer espontaneamente. Então, qual é uma das estratégias do metabolismo para fazer com que essa reação aconteça quimicamente? Ele usa uma energia química. Qual energia química? A energia química da hidrólise do ATP. Como nós vimos, tem uma variação de energia livre grande, negativa. Quando você soma essas duas reações, a reação total é ATP e glicose indo para ADP mais glicose e 6-fosfato. Qual é a variação de energia livre agora? Negativa, espontânea. Essa reação vai acontecer? Vai, porque ela está acoplada a uma energia química fornecida pelo ATP para que essa reação aconteça. Mágica, esperteza e, obviamente, milhões de anos de evolução para a gente chegar nisso. E não é só o ATP que na hidrólise fornece uma variação de energia livre negativa. Tem outras e muitas outras moléculas e a gente vai ver isso dentro do metabolismo. A fosfenolpiruvato é uma delas. Então, fosfenolpiruvato, a meia reação, a hidrólise para formar piruvato, lembra que esse é um dos intermediários que a gente vai estudar. É super negativa, é bem mais que o ATP, é praticamente o dobro. Então, se eu acoplar essa reação, a formação de ATP a partir de ADP, que agora, inverte o sinal, era menos 30,5 a hidrólise. Agora, a formação do ATP é 30,5. Eu consigo formar um ATP às custas da hidrólise do meu fosfenolpiruvato, tá? E aí eu formo um ATP porque eu tenho uma variação de energia livre negativa e, portanto, espontânea. Essa é uma estratégia que existe dentro do metabolismo. Então, vamos olhar direitinho, ou vamos olhar com um pouco mais de detalhe o que é o ATP. O ATP, como vocês já estudaram, a gente já estudou em Bioquímica 1, ele é um nucleotídeo. Um nucleotídeo que é formado por uma base, a adenosina, que é a base de adenina ligada a um açúcar, e a 3 fosfatos. O primeiro fosfato tem uma ligação alfa, uma outra ligação beta e uma ligação gama. Eu tenho 3 ligações fosfoéster dentro do ATP. Se eu tiver um fosfato só, é AMP, ou adenina monofosfato, 2 fosfatos, adenina difosfato, 3 fosfato, adenina trifosfato. Esse é o ATP. Mas por que o ATP, a hidrólise do ATP, me fornece tanta energia? A gente sabe, lá da nossa história dentro da química, que as reações acontecem espontaneamente para formar produtos mais estáveis, produtos que têm uma energia mais baixa, mas são mais estáveis. Então, por que a hidrólise do ATP forma produtos mais estáveis? Então, a gente pode ver nesse esquema que tem aí, o que acontece quando eu tenho um ATP. Quando eu tenho um ATP, eu tenho 3 fosfatos aqui, não tenho? Cada fosfato tem uma carga negativa. E isso, obviamente, forma 3 cargas negativas, uma perto da outra, tem uma repulsão pelas cargas. Quando a gente provoca a hidrólise de um desses fosfatos, esse fosfato vai sair
E, obviamente, vai ser um fosfato que vai ser estabilizado por ressonância, uma molécula muito estável. E aqui no ATP eu vou ficar com duas moléculas negativas. Ainda ele não está gostando muito, não. Mas a gente vai ver que tem um jeitinho dentro do metabolismo, das várias moléculas e íons que tem dentro do metabolismo, que vai dar a estabilizada aí. Então, por isso que a gente tem uma alta energia, tá? Por isso que esse produto tem uma hidrólise. Vamos dizer assim, é favorável à hidrólise. O produto que forma, um dos produtos que forma, é muito estável e por isso a reação acontece com essa variação de energia livre. Mas tem uma ajuda ainda nos meios bioquímicos, que é a presença do magnésio, que tem carga 2+. E o que esse íon faz? Ele ajuda a dissipar essas duas cargas aqui agora que sobraram e, portanto, equilibra e faz com que a molécula do ADP encontre uma estabilidade que a do ATP não tem. Então, porque o fosfato que saiu é estabilizado por ressonância e o difosfato que ficou, agora o magnésio que já estava lá, mas tinha 3 cargas e ele só tem 2+, agora ele está equilibrado com as 2 cargas negativas que sobraram dentro do ATP. E isso, então, a gente vê aqui que a alta energia de hidrólise, portanto, vem dessa estabilização dos produtos formados. Então, a gente, quando vai de ATP para ADP, quer dizer, só sai um, é menos 32. Quando vai para AMP, perder os 2 fosfatos, é menos 45. O AMP, perdendo só um fosfato, que aí só tem uma carga, não está nem tão ruim assim, perde fica menos 13 a variação de energia e hidrólise, e a hidrólise do fosfato inorgânico, 2 fosfatos, né, dando 2 fosfatos inorgânicos, é menos 29, do pirofosfato indo para 2 fosfatos inorgânicos, é menos 29, também tem uma variação de energia livre alta. Bom, isso é importante. Então, aí eu listei os fatores que contribuem para essa alta energia do ATP. Essa repulsão eletrostática entre os carregamentos é menor. Os produtos de hidrólise, ADP, fosfato inorgânico, ou AMP e pirofosfato, são melhores solvatados que o ATP individualmente, porque são menores. E, portanto, também essa solvatação, essa energia de solvatação estabiliza essa molécula e, como, obviamente, os produtos da hidrólise são, portanto, mais estáveis que o próprio ATP. Por isso, a hidrólise acontece tão feliz da vida assim, tá? E daí vem uma importância enorme do ATP. O ATP, alguns livros tratam o ATP como a moeda energética. Por que moeda energética? Vamos parar e pensar um pouco. Ele não é usado para o acoplamento dessas reações, na maioria das vezes, né? Então, para que as reações aconteçam, eu preciso trocar energia da hidrólise do ATP. Então, por isso que eu troco. Olha, eu hidrolizo o ATP e essa reação acontece. É uma troca e, por isso, alguns livros tratam o ATP como sendo uma moeda energética. Bom, o ATP é um doador imediato de energia livre no sistema biológico. Gente, isso é importante porque a gente precisa de ATP para quase um tudo dentro do organismo. Aliás, o organismo está vivo se ele produz ATP. Se ele não produz ATP, ele está morto, tá? Porque ele pode estar com o coração paradinho, né? Ele pode estar desmaiado. Dose ATP no cara. Se tiver ATP produzindo, ele está vivo, tá? Por quê? ATP é usado para tudo, para todos os nossos órgãos e células, mesmo em repouso, várias reações. Mesmo a gente estando em repouso, a gente não para de respirar, o coração não para de bater, o rim não para de filtrar. Enfim, todos os processos metabólicos básicos estão acontecendo e isso acontece às custas de ATP. Então, esses valores eu tirei de um livro do Marx de biologia clínica. E para mim são impressionantes, então vamos compartilhar isso, né? Num homem, um adulto, vai dosar meu ATP agora. Quanto eu tenho de ATP? Não vai dar 100 gramas.
Só que 100 gramas não dá nada, né? Não dá para nada ATP. Porque um ser humano em repouso consome cerca de 40 quilos de ATP. 40 quilos em 24 horas. Isso é fácil calcular porque você calcula quanto você precisa de energia por dia. Para essa energia você tem que hidrolisar X moléculas de ATP. A molécula de ATP pesa quanto? Tá, então você produziu X quilos de ATP. Então, gente, é muito ATP. É muito mesmo. E aí, tem um número que é importantíssimo que eu achei, assim, em média um adulto produz cerca de 60 quilos de ATP por dia. Então, a gente tá aqui, assim, eu costumo brincar, falo assim, eu não tô gorda, porque eu não tô consumindo meu ATP, eu tô produzindo e não tô consumindo meu ATP. Não, olha, a gente produzir 40 quilos de uma molécula é muita molécula. Quando a gente pensa isso no número, é muito grande. Aí você fala, nossa, mas eu produzi tudo isso, mas agora eu tô com 100 gramas só? Por quê? Porque, lembra lá que o metabolismo não é hipócrita? Você vai produzir ATP quando você precisar usar esse ATP, senão você vai só produzir para o seu uso. Então, todo ATP, ou quase todo, sobra 100 gramas, que você produz, ele é utilizado para aquela reação, na sequência. Por isso que o turnover é altíssimo, ou seja, eu produzo para usar. Então, eu vou dar aqui uma tabela do uso estimado de ATP por grama de tecido. Então, por exemplo, esse é um dado interessante só para despertar em vocês a importância dessa molécula no metabolismo. Cada batida do coração usa 2% do seu ATP. Então, se ele não regenerasse, você gastaria o seu ATP em 1 minuto. Só para bater o coração. Mas seu cérebro precisa usar para transportar, manter os gradientes de íons, para condução nervosa. O rim, então, usa muito para transportar nutriente, manutenção do pH, balanço hidrolítico. O fígado, que controla todas as reações enzimáticas, ele tem também um alto consumo. O músculo em atividade, vê só, consome demais ATP por grama de tecido. Então, para que todas essas reações aconteçam, eu tenho que, sim, produzir ATP sempre. E o uso é altíssimo, né? Então, eu produzo e já uso. Então, o turnover dessa molécula, a gente não consegue armazenar ATP. Porque se conseguíssemos, seria um doping, tipo um doping, né? Então, eu seguro meu ATP, na hora que eu vou correr, eu vou ter toda a energia para usar meu carboidrato e tudo. Não dá. Lamento, sorry. Não dá. O ATP é uma demanda biológica. Você produz conforme o seu metabolismo precisa e está demandando, tá ok? Mas não é só ATP, como eu falei para vocês, ó, a hidrólise do piruvato aqui, ó. Olha a variação de energia livre que forma. E por que forma? Porque olha aqui, gente, olha esse fosfenolpiruvato como as coisas estão trombando, né? Tem um fosfato aqui muito próximo desse carbono, dessa carbonila, é muita carga. Quando esse fosfato sai, aqui tem uma tautomerização, então você fica com a forma tanto enol quanto ceto do piruvato, isso estabiliza, olha só, a variação de energia livre grande. Então, eu vou mostrar outras moléculas, como por exemplo um 3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato. Mais uma vez envolve a ressonância por estabilização. E também tem uma variação de energia livre negativa importante. Isso é só para vocês terem uma ideia de que não é só o ATP que pode ser usado como molécula. Tem a fosfocreatina, que o povo costuma tomar lá também, né? A fosfocreatina também, a hidrólise promove essa variação de energia livre negativa. E, portanto, não é só o ATP, mas o ATP é a principal molécula para isso. E aqui tem uma tabela da energia livre de hidrólise de algumas desses compostos fosforilados, inclusive acetil-CoA, que é um tioéster. E a gente vê que o acetil-CoA também tem uma variação de energia livre. E ele é um daqueles intermediários que eu falei, comuns a várias rotas metabólicas, tá? Por quê? Olha aqui a variação do acetil-CoA. Olha como que acontece. Aqui o S-CoA tá só um símbolozinho pequenininho. No próximo slide eu vou mostrar o tamanho dele de verdade.
Bom, quando a gente tem esse hidrólise, a gente forma acetato. O acetato se estabiliza também por ressonância e a gente diz que o acetil-CoA é um bom leaving group, que é a designação aí da orgânica, não é? Um bom leaving group, ele sai fácil, porque o produto da saída dele é muito estável e a gente vai ter a formação de acetato com uma variação de energia livre muito grande e, portanto, importante. A hidrólise vai fornecer energia livre química para as reações acontecerem. Mas, além disso, agora eu vou explicar para vocês nesse slide o que é o S-CoA. Aqui está o acetato, certo? Aqui é o S. Esse é o CoA, ou seja, uma molécula enorme, que lógico, despendura esse peso enorme, fico com acetato pequenininho, estável, vou ter variação de energia livre, né? Por negativa. Mas o CoA é uma molécula que é formada, então, por um resíduo de mercaptoetilamina, um resíduo de ácido pantotênico, que é uma vitamina, e aqui de novo a nossa adenosina fosfato, adenosina 3-fosfato. Por quê? Adenosina, carbono 1, 2. No carbono 3 eu tenho fosfato e aqui os 2 fosfatos que vão se ligar numa ligação até o ácido pantotênico que se liga na mercaptoetilamina que vai se ligar ao acetato. Então tudo isso aqui é o meu acetil-CoA. Bom, essas moléculas também, aqui está a representação da acetil-CoA, tem uma ligação tioéster, que tem uma variação de energia alta, e o produto tem uma variação de energia, portanto, mais estável, e, portanto, eu ganho energia nessa hidrólise. Aqui um esquema que tem no Leninger, mas eu acho esse aqui mais didático, tá? Porque não importa a gente ver a cara das moléculas. É importante a gente ver que essas moléculas são moléculas cuja hidrólise vai fornecer energia livre para várias reações. A gente pode falar do fosfenolpiruvato, do bifosfoglicerato, da fosfocreatina, além do ATP. Então, essas moléculas são o que a gente chama de moléculas que têm uma alta energia de fosfato, né? Quer dizer, essas não são moléculas altamente energéticas do ponto de vista daquelas lá que nós falamos do metabolismo, né? Que são lipídios, carboidratos. Essas têm energia de hidrólise contida. Então, a hidrólise dessas moléculas promove essa troca de energia para que outras reações aconteçam. E tem moléculas que têm baixa energia, que como glicose 6-fosfato, glicerol 3,6-fosfato. Além dessa transformação de energia ou dessa troca de energia, é importante a gente falar das reações biológicas de oxirredução. Vocês viram já isso em eletroquímica, em colégio, etc. e tal, que as reações de oxirredução são espontâneas. Então, o elétron vai daquela molécula que tem um potencial de redução maior para aquela que tem um potencial de redução menor. E quando eu coloco essas duas moléculas próximas, aqui no caso, nesse slide, ligadas por essa ponte salina, o elétron vai fluir. Então, o que acontece com o ferro? O ferro não é um oxidante? Ele gosta de vir para ferro 2, ele reduz. Se ele reduz, o cobre lá do outro lado vai oxidar. Então, você sempre tem uma oxidação atrelada a uma redução. Você sempre tem uma reação de óxido-redução. Ninguém oxida à toa, ninguém reduz à toa. Eu reduzo se alguém me der elétron, senão eu fico quietinha. Eu oxido se alguém pegar meu elétron, senão eu fico quietinho. Mas isso é uma estratégia do metabolismo importantíssima para que as reações aconteçam espontaneamente, sem nem ter trabalho, né? Porque o elétron vai fluir normalmente dessas espécies que têm maior potencial de redução para as espécies que têm menor potencial de redução. Mas quando eu estou falando de bioquímica, eu estou falando de moléculas orgânicas, certo? Então é importante, não para vocês exatamente, que são químicos, sabem tudo de química orgânica, mas relembrar que quando eu falo de oxidação, eu estou querendo dizer que é uma desidrogenação dentro das moléculas, porque às vezes a gente olha e não percebe claramente onde aconteceu essa oxidação e essa redução dentro das moléculas orgânicas. Então aqui tem vários exemplos, desde a mais oxidada, que é o dióxido de carbono, número de oxidação 4, quer dizer, todos os elétrons do carbono estão com oxigênio, que é
eletronegativo, vai ficar com os elétrons para ele. Ao passo que a mais reduzida é o metano, porque aqui está o carbono com 4 hidrogênio, hidrogênio não quer saber de nada, os elétrons ficam com esse carbono mesmo, tá? E dentre essa tabela, entre o mais oxidado, o menos oxidado para o mais oxidado, a gente vai ter várias outras moléculas intermediárias que a gente vai ver no metabolismo. A gente vai ver acetaldeído, formaldeído, etanol, acetona, ácido fórmico, dióxido de carbono, ácido acético, né? Os acetatos todos aí. Então, sempre que a gente for entender que a molécula oxidou, reduziu, ela oxidou, ela ganhou o oxigênio. Será que é só isso? Não. Então, oxidar é a mesma coisa que perder hidrogênios, tá certo? Né? Eu tô aqui, ó, super reduzida e vou chegar até o oxigênio. Eu ganhei oxigênio? Sim, mas eu perdi os hidrogênios primeiro, né? Eu vou perdendo hidrogênio no caminho até chegar na forma mais oxidada. Então, é importante a gente só rever essa definição, porque isso a gente vai usar muito nas reações intermediárias todas das rotas metabólicas que a gente vai estudar. E esses elétrons podem ser transferidos diretamente como elétrons, como ferro indo para cobre, como a gente já está acostumado. Mas tem uma forma importante que a gente vai ver numa molécula importante, que toda hora vai estar aí também, que ela pode ser transformada como átomo de hidrogênio. Então, eu tenho uma molécula AH2 e eu posso transformar isso. Ela perde os 2 prótons com os 2 elétrons. Ou ela transfere tudo isso diretamente para uma outra molécula. Pode ser como íon hidreto, quer dizer, além o hidrogênio vai com um par de elétrons, né? Então a gente vai ver isso no NADH. Ou ainda como uma combinação direta com o oxigênio, incorporado covalentemente ao produto. Então, por exemplo, eu tinha aqui um radical metila e agora esse radical metila incorporou uma hidroxila e virou um álcool, tá? Então, e o hidrocarboneto é o doador, o oxigênio é o receptor. Então, alguém oxida, alguém reduz. E aí eu vou dar exemplo de uma molécula daquelas intermediárias que eu explicitei lá no nosso metabolismo, que é o NAD. O NAD é aquela molécula que capta elétrons, gente, de todo mundo, em todo lugar, em todo compartimento das células. Ele tem um aqui, ele tem um lá, ele transfere aqui, ele transfere lá. Ele é importantíssimo nessa giro de elétrons dentro do metabolismo. E aí a gente vai ver o que é o NAD, tá? Porque depois daqui a gente só vai falar NAD, NADH, NADH2, NAD, tá? Então, aonde está o NAD? O NAD é a adenina, o açúcar, 2 fosfatos, um outro açúcar e aqui o ponto da molécula que vai sofrer essa oxidação e essa redução, tá? Então, aqui eu tenho o NAD oxidado, portanto, ele tem menos hidrogênios do que a reduzida, que vai ganhar esses hidrogênios, esses elétrons, tá? Então, o meu NAD oxidado, eu tenho 3 duplas aqui, ó, ressonância, e o nitrogênio está com uma carga parcial positiva. Quando eu recebo esses 2 elétrons e esses 2 prótons, eu tenho o NAD reduzido, o NADH agora. Aqui tem um exemplo, assim, em detalhe do que acontece. Essa é uma imagem do Voigt, tá? Onde a gente tem esse hidreto aqui, ó, tá vendo? Que vem com tudo e isso faz com que só aquela extremidade do NAD, só está sendo representada a extremidade que é oxidada ou reduzida. Eu saio desse NAD oxidado para esse NAD reduzido, tá? E aí a gente vê que o oxidado e o reduzido, justamente pelo número de duplas, lembra que isso mudou? Essa ressonância faz com que ele absorva em diferentes comprimentos de ondas do espectro. Por isso que também dá para acompanhar a formação de NAD e NADH bioquimicamente num sistema usando a absorção no máximo do espectro da espécie oxidada e da espécie reduzida. Além do NAD, a gente também vai ter o FAD. E o FAD ele tem uma estrutura aqui nesse ponto aqui que está representado por esse verdinho aqui, tá? Ó. Aqui nesse verdinho aqui, a gente vê que é o carbono, aqui ó, nitrogênio 1, 2, 3, 4, né? 5,
6, 7, aí é aquela nomenclatura que vocês são bons nisso. Bom, é nesse ponto da molécula que vai acontecer a redução. E ele pode acontecer um próton só, reduz, ou mais um ainda aqui. Então, aqui eu tenho o FAD, que está na forma quinona, a gente vai ouvir essa palavra várias vezes também, ou forma oxidada, passando para a forma semiquinona e ainda para a forma reduzida, que é a forma hidroquinona, tá? Então, o FAD e o NAD são essas moléculas que vão captar esses elétrons que vão sobrar dessas reações de oxidação nas várias etapas do metabolismo, e a gente vai ver isso com detalhe, tá? Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu tô aqui. Estava expandido. E aí tem uma tabela dos potenciais de redução de algumas importantes reações bioquímicas, tá? Essas reações bioquímicas são meias reações, tá? Então, por que meia? Porque tem uma outra meia que vai dar a total, certo? E para fazer essa reação, a gente vai considerar o seguinte: quem tem maior potencial de redução dentro dos sistemas biológicos? Oxigênio. O oxigênio nos sistemas biológicos é o oxidante mais forte que existe. Então, todo mundo frente ao oxigênio vai se oxidar, porque ele tem o maior potencial de redução, então ele fica lá esperando o elétron chegar até ele, tá? E o que está perto dele entrega para ele, tá? Então, todo mundo nessa tabela aqui vai entregar o elétron que tiver pro oxigênio. E a gente vai ver que várias dessas reações que estão aqui, intermediárias, são reações que nós vamos estudar. De várias rotas que a gente vai estudar, tá? Os citocromos, olha aqui, ó. Quando a gente vê aqui o NAD, ó. Ó, o NAD não tá aqui? O NAD tá aqui embaixo, gente. Nossa, ele pega elétron de todo mundo, né? Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tem um potencial super baixinho, tadinho, né? Não quer saber, não. Ele é o facinho da história, certo? Então, aqui, o nosso oxigênio é o oxidante mais forte. O NAD tá aqui embaixo, então ele gosta de pegar elétron, né? Adora. Ele tá sempre nessa forma aqui reduzida, que ele gosta de ficar reduzido. Só que se ele topa com citocromo, com oxigênio, com oxalacetato, ele vai entregar para todo mundo, certo? É assim que funciona. Por isso que ele é um bom carregador de próton, porque ele não garra muito amor. Ele chega perto de alguém que tem mais amor e já entrega, entendeu? E a gente pode também fazer aqui a relação de ΔG, que é uma variação do potencial de redução. Então, quanto maior a variação de potencial, mais exergônica vai ser a minha reação, ou seja, mais espontânea vai ser a minha reação, tá? E eu vou dar um exemplo aqui, mais pra frente, não nesse slide, eu só vou relembrar que existem essas coenzimas, como o NAD é uma coenzima, como a coenzima A, também pelo próprio nome é uma coenzima, o FAD é uma coenzima, porque eles têm, coenzimas são compostos orgânicos derivados de vitamina que atuam junto com as enzimas. Então tem essas várias maneiras dessas coenzimas e tem essas moléculas todas que são coenzimas. E por que eu estou falando? Porque aqui elas precisam. Então, dentro do metabolismo, a gente precisa dessas vitaminas, porque essas vitaminas são precursores na vitamina, são os precursores e vão fazer parte dessas várias coenzimas que estão dentro do nosso metabolismo e que vão ajudar nesse transporte de elétrons, tá bom? Então, quando eu falo aqui, ó, de coenzimas reduzidas, conservam a energia das oxidações biológicas. Então, por exemplo, aqui eu pus, o NAD não tem um potencial de menos 0,32? O oxigênio tem um potencial de 0,82, certo? Não é o maior? Tá lá na tabela, é só voltar aí 2 slides, a gente já vê lá. Se a reação total, quem tem o maior potencial de redução não é o oxigênio, então essa reação fica assim.
eu inverto a do NAD, porque o NAD é que vai entregar agora, ele não vai reduzir, certo? Ele vai oxidar perto do oxigênio, vai perder os elétrons. Portanto, inverte o valor. Então, o delta, a variação de potencial vai ser a variação de potencial de redução do oxigênio menos a variação do potencial do NAD. Isso vai dar um valor muito positivo. O que vai me fazer, o que por tabela me dá um valor muito negativo de variação de energia livre. Ou seja, a redução do oxigênio via oxidação do NAD, quer dizer, o NAD agora vai entregar os elétrons para o oxigênio, é muito, muito favorável. E isso a gente vai ver que é mesmo, né? Ainda bem que é, porque precisa chegar esse elétron até o oxigênio e a gente vai ver que isso está acoplado e é uma reação importante dentro do metabolismo, tá? Bom, na sequência tem alguns exemplos só de reação de oxidação. Era isso que eu queria falar para vocês nesse primeiro vídeo, nessa primeira gravação da nossa aula. Eu vou melhorando com o tempo, tá? A gente vai se acostumando mais com esse negócio de falar com uma luzinha, mas esse vídeo eu vou disponibilizar dia 7, e aí vai ficar disponível para vocês acessarem quando precisarem. Na quarta-feira, isso na segunda, na quarta, a gente discute, tira as dúvidas e levanta outras questões a respeito da bioenergética, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!